Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. O Vasco sai do zero em São Januário, agora tem ponto, mas apenas na... E o ônibus vai voltar a passar por São Januário. O ônibus volta, mas apenas na classificação, porque o time não saiu do zero no placar diante da modesta equipe do Volta Redonda. Apenas 1 ponto em 5 jogos. Que fazem? É verdade, que coisa, em 1 ponto em 15 possíveis. Olha, o rebaixamento começa a preocupar, né? Porque caem um de cada grupo, né? Um do grupo A, um do grupo B. Não, é pontuação geral. Na pontuação geral, ao final dos 2 turnos. Exatamente. Né? Mas o rebaixamento... Podem cair 2 grupos, por exemplo, podem cair 2 do grupo A. Pode. Se for os 2... tá, a pontuação geral dos 2 grupos, né? A pontuação geral dos 2 grupos. Como a gente falou na segunda-feira, antes tinha aquele aditivo no regulamento de que os 4 grandes, os 4 mais tradicionais, nenhum deles cairia. Mas com o Estatuto do Torcedor, isso aí caiu de moda. Pode acontecer que qualquer clube que estiver por baixo pode ser rebaixado para a 2ª divisão. E com a polêmica, né, no passado, porque o Vasco foi vice-campeão da Taça Guanabara e o Flamengo vice da Taça Rio. Então ficou obrigado, o Vasco foi vice de novo. Quem foi vice? O Flamengo foi o vice-campeão carioca. No total. O Flamengo no total ficou em segundo lugar. Como não teve final, valeu a pontuação geral. Não teve final. A final foi das taças. O Vasco teve um vice e o Flamengo teve outro. Só que o Flamengo fez mais pontos que o Vasco. Então, o Flamengo quebrou a tradição do Vasco. É aquela coisa, uma aliança para a torcida do Vasco, porque o Flamengo foi 2 vezes vice num dia. Aí, é verdade. Agora, voltando a falar do Vasco, se o time não joga, a torcida não vem. Foi o que disseram no cartaz, numa faixa ontem em São Januário. O que vocês acham dessa postura da torcida? Olha, o time é aquela tal história, né? É o time que atrai a torcida ou é a torcida que atrai o time? Eu acho que é as 2 coisas. Realmente, na fase, então, vocês acham que essa postura é justa? Não era para ser. Torcida, eu volto a falar, posso me repetir, não tem problema, torcida. O time precisa de torcida não é quando está ganhando de 3-0, não é quando está dando espetáculo, olé, olé. É quando está em situação de crise. Aí que a torcida é o diferencial. Aí que a torcida vai lá e empurra. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. E aí dá aquele... Mas quando está em situação de crise extrema, assim, quando está assim, em rebaixamento, vindo e tal, a torcida vai ao estádio, entendeu? Vai, comparece, né? Que nem comparecia em São Januário de 2008, né? Comparecia, a torcida do Fluminense comparecia no Maracanã em 2009, né? Quando o time está em situação desesperada mesmo, tem que vencer e fugir do rebaixamento, a torcida vai. O problema é quando está nessa situação, que ela está isso, até o Guanabara navegando em mares tranquilos. Não tem mais chance o Vasco na Taça Guanabara. Então, realmente, o público, o torcedor vascaíno não está realmente interessado na Taça Guanabara. Né? O que ele está pensando? Estou pensando na cabeça do torcedor. Não sou torcedor do Vasco, mas estou pensando tentando equiparar. Ele quer passar a borracha na Taça Guanabara. A ideia é essa, passar a borracha, né? Selecionar e dar end, né? Vamos botar mais informática. Selecionar, apertar backspace, apertar o delete, né? Apertar o delete, apertar o backspace, selecionar toda a Taça Guanabara. Desligar o computador da Taça Guanabara. Formatar a máquina. Desligou o PC. Desligou o PC. É verdade. E olha que legal, desligou o PC. Quer ligar o Ricardo Gomes, né? É verdade. Agora, com relação à postura da torcida, eu acho que vai mais... um efeito desses anos que o Vasco não ganhou nenhum título, que o Vasco passou por rebaixamento, passou... Uma bola de neve, né? É uma bola de neve e quem paga são os jogadores que estão em campo. Eu acredito que seja isso. Mas na partida contra o Volta Redonda, muitas chances de gol perdidas. Isso aí seria um panorama normal para um trio de ataque formado por Misael, Éder Luiz e Marcelo, esse monte de gol perdido?
O problema é principalmente o Marcel, né? Porque o Marcel foi contratado para fazer gols, né? Para ser o homem de área que o Vasco não teve no ano anterior. Entendeu? O problema é principalmente ele, não fazer os gols, né, que o Vasco precisa, né? Tudo bem, ele fez 2 gols, tal, ele está tentando cumprir a parte dele, né? Mas o problema é ele não fazer mais gols, né? A quantidade de gols que realmente precisa, né? O Misael e o Éder Luiz são até bons, mas são atacantes que ficam nas pontas, né? Então não são finalizadores como o Marcel. É verdade. Vinícius, a questão vai ser Ricardo Gomes. O treinador vai ter que encontrar, vai ter que fazer uma engenharia tática para fazer o time do Vasco rodar, porque não adianta iludir o torcedor vascaíno. Não vai vir o Juninho Pernambucano, não vai vir um grande atleta campeão mundial. O Juninho Pernambucano, aliás, é sempre ventilado, né? Toda hora que o Vasco está em crise, falam que o Juninho vai voltar. Juninho, Antônio Lopes. O Antônio Lopes, até depois de 20 anos da morte dele, vai continuar sendo soldado para ser treinador do Vasco. É verdade. O Juninho Pernambucano, se ele vier, ele vai vir. Não vai ser o Juninho dos anos anteriores. Vai ser o Juninho já com mais de 30 anos, quase fim de carreira. Já querendo encerrar a carreira. Já não vai adiantar muita coisa. Não dá para ficar só jogando. Pode adiantar. Você tá em forma, né? Pode adiantar. Até pode. Como o Pet, como o Rivaldo agora já começou bem no São Paulo, né? Com uma idade avançada. Pode, mas não pensa que vai ser o salvador da pátria. Porque, na minha opinião, o Vasco ele tem que conseguir encontrar um time, um elenco, e um time que rode praticamente, que não tem uma estrela. O Vasco ele precisa de mais qualidade técnica no elenco, coisa que ele não tem. O Vasco precisa realmente de um bom lateral direito. Assim, o Fagner é bom, mais ou menos. Quebra o galho. Precisa de um bom jogador de marcação no meio campo. Tá? Para poder, principalmente, jogar lá com o Eduardo Costa. Eduardo Costa, você acha que foi uma contratação boa, Eduardo Costa? Eu acho ele regular, mas o jogador de marcação que fica lá na proteção à defesa sempre é regular, né? Cão de guarda. O cão de guarda. Mas precisa de um jogador que saiba sair com a bola. Entendeu? Um jogador bom que saiba sair com a bola. Precisa de um jogador que saiba armar o jogo, entendeu? E que não prenda a bola demasiadamente como Carlos Alberto e Felipe, entendeu? E precisa de um atacante, entendeu? Que não se confunda com a bola como o Éder Luiz principalmente o Éder Luiz, né? O Misael eu ainda não vi jogando direito. E a contratação do Ricardo Gomes, vocês acham que foi válida para o Vasco? Para mim foi. Para mim foi porque o Ricardo Gomes, apesar de ter tido um trabalho ruim na seleção em 2004 e ter tido trabalhos ruins em alguns outros clubes, ele foi bem no São Paulo em 2009, né? Levou o São Paulo a Libertadores. E o São Paulo já não tinha mais aquele elenco tão bom assim. Então, ele tentou implantar uma outra filosofia tática, né, em relação ao São Paulo do Muricy. Vou dar um pitaco no Fernando aqui, né? Opa! Sobre o que eu já li, sobre o que eu já apurei de informações e tudo, segundo, né, os críticos, né, o Ricardo Gomes, e o que eu assisti também, o Ricardo Gomes, o mérito do Ricardo Gomes ter colocado o São Paulo na Libertadores foi não ter mudado o esquema do Muricy, porque no ano seguinte que ele colocou a cara dele, o São Paulo caiu de produção, o São Paulo não foi à frente. O problema do Ricardo Gomes, na minha opinião, é que os grandes títulos que ele conquistou foi na França. E na França, diferentemente do futebol brasileiro, ele consegue fazer um trabalho a longo prazo. E não só fazer um trabalho a longo prazo, ter jogadores que possam ficar com ele mais de uma temporada, coisa que no futebol brasileiro é praticamente surreal. E além disso, o campeonato francês, assim, você tem poucos times de grande projeção, né? Você tem o Paris Saint-Germain, você tem o Lyon e qual?
E no contexto, na época, você falando, em Flávio, de processo a longo prazo, na época ele foi de jogador para treinador, ele estava ainda começando. Agora ele já tem todos os vícios dele de todas as passagens que ele teve. E no Brasil, convenhamos, ter uma Copa Nordeste pelo Vitória não é um título de grande importância. Não, sem dúvida. É aquela questão também do estigma, né? O Cuca, que também é apontado como um excelente treinador, tem um estadual pelo Flamengo. Só um estadual pelo Flamengo. Em Taça de Guanabara, em Rio, né? Pelo Botafogo. Agora, acho que pro que tinha no mercado, realmente parece ser o menos pior. É o René Simões. O René Simões fala-se muito do René Simões. Na minha opinião, ele é mais motivador. Até para a situação atual do Vasco, o René Simões seria melhor. Inicialmente, sim. Mas ele estava com problema de saúde, não? Ele chegou a sair do Atlético Goianiense por causa do problema de saúde. Realmente a informação... Se não me engano, foi por causa de um câncer, suspeita de câncer. Isso. Aí talvez o Ricardo Gomes tenha sido, acho que o menos pior. A única opção viável. Menos pior. Melhor do que pegar um treinador de time de menor porte do Rio de Janeiro e tentar emplacar no Vasco. O que já aconteceu o Dário Lourenço, né? Que foi um fracasso. O Arthur Neto, técnico do Goiás? Arthur Neto, não sei. No Goiás ele foi um pouco melhor do que o Jorginho. Agora, não sei como é que seria. Mas também qualquer coisa é melhor que o Jorginho, né? É verdade. Agora, com relação ao Ricardo Gomes, vocês acham que ele fez bem na postura de reintegrar ao elenco o Felipe? Olha, o Felipe é um jogador que já está numa certa idade. Agora a questão é ele fazer o Felipe rodar. Fazer o Felipe acontecer de volta, né, o futebol, colocar nele o fogo. É o exemplo do Vanderlei do Flamengo. Colocar nele essa vontade. Será que ele vai ter essa vontade? Eu acho que é esse o grande problema. Por mais que o Felipe seja muito superior ao meio de campo do Vasco, tecnicamente, a gente não sabe como é que ele vai estar. Se ele vai estar a fim de jogo, porque se ele estiver do jeito que ele estava jogando ultimamente pelo Vasco, realmente não vai fazer muita diferença, não. É verdade. E o problema é, como eu falei, Felipe e Carlos Alberto, jogadores que prendem muito a bola. Entendeu? Jogadores que atraem a marcação para eles. Então, e hoje em dia, cada vez mais a marcação do futebol está muito apertada, muito dura. Com relação ao Carlos Alberto, até o momento a gente não tem informação de se ele vai continuar. Mas a tendência é ele voltar sim, a tendência é ter o perdão, isso já está. O Carlos Alberto não tem. Ele em entrevista, né, ele não está falando muito na imprensa, mas em bastidores, né, por trás dos bastidores, ele diz que não tem aquele orgulho, né, de não pedir perdão, ele sabe que errou também, né, que exagerou com o Roberto Dinamite, não podia ter feito o que ele fez no vestiário com o presidente da instituição Vasco da Gama, porque por mais que o Roberto seja grande no Vasco da Gama, o mais importante é o quê? É o clube. Instituição. É a instituição. E o Roberto tem uma história, uma das histórias mais bonitas no Vasco da Gama, muito mais do que o Carlos Alberto, né? O Carlos Alberto é um bebê na frente do que o Roberto já conquistou para o Vasco da Gama. Então acredito que vai ser reintegrado. E o Carlos Alberto, sim, pode fazer aí um renovo no esquema que o Ricardo Gomes está pensando para o Vasco. E eu acredito mais no Carlos Alberto do que no Ricardo, no Felipe. No Felipe? O Felipe já tem entendeu? Pela idade avançada, por ele nunca querer ser atleta, o Felipe precisa de um algo mais, uma motivação, uma experiência psíquica, um psicólogo, alguma coisa aí sobrenatural. Boa. Alguma coisa, porque a seleção não tem mais pretensão, não tem mais chance, não é alvo do Mano Menezes. Né? É difícil. Muito difícil, apesar de ter futebol. Só no showball. Showball realmente. Alguma motivação tem que ter. Recado final, a imprensa gaúcha já dá como certa a contratação do atacante Leandro, que estava no Grêmio e atuou pelo São Paulo. No ano passado ele teve várias lesões. Será que ele veio para o Vasco ou para o departamento médico do Vasco? Não sei, vamos ver. Bom, meu recado final também para o Vasco, né, é com a preocupação com relação ao rebaixamento, né? O Vasco vai ter que começar a vencer logo, para poder não só entrar com motivação para Taça Rio, como também para tentar fugir do rebaixamento. Recado final, Taça Rio começa 2011 para o Vasco. Satisfação? Satisfação.